Professor, você trouxe, né, alguns pontos importantes, principalmente em relação aos reflexos desta imagem dela interno aqui para o Brasil, né, principalmente se resgataria ou não algum tipo de prestígio político desde o impeachment. A gente tem visto muitas críticas aqui no Brasil em relação a essa nomeação, né, em relação a não só a capacidade da própria ex-presidente, mas fazendo ali comparações que durante os períodos ali no qual ela presidiu o Brasil, a gente teve queda no PIB, né? Inclusive até o próprio Alan Gani fala muito sobre isso. A gente teve, na verdade, 2 PIBs de quedas maiores do que a gente teve, inclusive agora na pandemia, na época de Dilma, trazendo também outras críticas, principalmente em relação à questão do impeachment estar relacionado a, né, casos de pedalada fiscal que também envolvem ali bancos, né? O repasse principalmente do Tesouro com atraso para bancos em relação a pagamentos de atraso de repasse, deixando ali, né, alguns saldos, né, por muito tempo ali, vários programas no vermelho. Como que lá fora, né, essa imagem também chega para os demais países, ou fica igual a sua comparação trazendo, né, a imagem que chega do papel dela lá não traz mudança para o nosso impacto aqui? Os demais países, eles enxergam também estes pontos que nós brasileiros acabamos enxergando em relação à ex-presidente impeachmentada? Olha, a Paula, vai muito depender da capacidade pessoal dela, não é? De administrar todo esse processo. Claro que ela ganha uma visibilidade global muito grande, não é? Por exemplo, o que eu acho que é sempre os cidadãos que ocupam essas posições não sabem explorar. Mas ela ganha aí um acesso constante à mídia internacional, uma série de coisas que, considerando aquilo como ela foi na presidência da República, vai ser um motivo de chacota internacional, não é? Mas o que a gente acredita também, né, Paula, é que dentro dessas instituições você vai criando quadros burocráticos e, obviamente, não podemos esquecer que durante o governo Dilma, uma das coisas que se falava muito era o verdadeiro ódio que ela tinha aos diplomatas, não é? E ela vai conviver dentro de um círculo que você precisa de muita diplomacia. Então, nessa história toda, ela pode realmente causar uma impressão muito positiva ou muito negativa na forma que vai interagir globalmente. Então, eu aguardo por ver as entrevistas da presidente Dilma em inglês, como é que ela vai fazer isso, como é que ela vai conversar com a BBC, como é que ela vai conversar com os canais de televisão internacional. E por causa também, não é, Paula, que a gente não pode esquecer, nós estamos num momento de transição global. Então você precisa ter muito claro aquilo que está acontecendo globalmente falando, justamente para não cometer erros ou atrocidades com relação àquilo que se está dizendo. Não é? E, por exemplo, eu sempre achei que em algumas indicações do Brasil, como foi no caso anterior, a gente tem que ter uma visão muito mais positiva do relacionamento do BRICS com o Brasil e o futuro disso, do que às vezes você via, né, com relação aos comentários do governo anterior com a própria China. Então, são momentos importantes aí, resta saber como é que a presidente Dilma vai lidar nesse processo, mas, obviamente, nós não podemos esquecer, né, Paula, que essas instituições também criam para aqueles que são os seus presidentes, aqueles que exercem uma função protocolar nesse sentido, vão criar aí alguns mecanismos de proteção, porque senão prejudica a imagem da própria instituição. E os chineses são muito ciosos nisso, né? Os chineses, quando você olha para a estrutura da China política, pode não ser meritocrática o tempo inteiro, mas com certeza não chega no topo quem não tem qualificação. Então, nesse sentido, olhando aí e compreendendo esta missão do Banco do BRICS como um elemento importante dessa história toda, com certeza vai ter aí um protocolo, mais ou menos, que vai delimitar aquilo que pode ser feito ou não.